Boa noite a todos, resolvendo mais uma questão. Vamos ao enunciado. Indique a alternativa que preenche corretamente as lacunas abaixo. Eu tenho três construções e tenho que completar com eu ou mim. Primeiro ponto é entender que eu é um pronome pessoal do caso reto. Como é um pronome pessoal do caso reto, ele exerce duas funções específicas. Ou exerce a função de sujeito ou de predicativo do sujeito. Já o mim é um pronome oblíquo tônico. Ele ocorre quando o quê? Quando ele está precedido de preposições, as chamadas preposições puras ou essenciais. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, perante, etc. Então, dito isso, vamos analisar cada um dos três espaços. No primeiro eu tenho para, o espaço em branco, aprender gramática é complicado. O primeiro ponto nessas construções é identificar o sujeito. Qual o sujeito desse período? O que é complicado? Aprender gramática. Nós estamos então com um caso chamado de sujeito oracional. O que é o sujeito oracional? É o sujeito em forma de oração. Ele ocorre no período composto por subordinação, em que há uma oração subordinada que exerce a função de sujeito. Como é um período composto, ele tem duas ou mais orações. Qual é a oração principal? A oração principal é essa oração que tem o verbo ser. É complicado. O é o verbo de ligação, complicado é o predicativo do sujeito. Como isso fica na ordem direta? Aprender gramática é complicado para mim. Como eu disse, após preposições, você utiliza um pronome oblíquo tônico. Você não usa um pronome pessoal do caso reto, porque o pronome pessoal do caso reto exerce função de sujeito ou predicativo do sujeito. Um modus operandi, uma forma de identificação dessa construção para mim, é você suprimi-la. Caso exista o sentido, o uso está correto. Eu posso dizer, aprender gramática é complicado e retirar o para mim. Nesse caso, não vai fazer diferença nenhuma, então a construção é correta. É um método que é utilizado para identificar esse uso do para mim. Analisando esse período sintaticamente, eu tenho que aprender gramática é o sujeito oracional, ou também chamado oração subordinada substantiva subjetiva reduzida de infinitivo, porque aprender é um verbo numa forma nominal. Eu tenho o é como verbo de ligação. Complicado é o predicativo do sujeito. E esse para mim é o complemento nominal desse adjetivo complicado. O que é complicado para alguém. Primeiro espaço completado com para mim. No segundo espaço eu tenho, comprei uma gramática para o espaço estudar. Nesse caso é diferente do caso acima. Por quê? Porque temos que utilizar um pronome pessoal do caso reto. O pronome eu. Por quê? Porque esse pronome é sujeito da forma verbal posposta, estudar. Por exemplo, comprei uma gramática para mim estudar? Não, é aquele famoso caso de que mim não conjuga verbo. Você tem que achar o sujeito de cada oração. Nessa primeira oração, comprei uma gramática a um sujeito oculto, né? Ele é identificado pela desinência número pessoal. Esse i indica que o verbo está conjugado em qual tempo verbal? No pretérito perfeito do indicativo. Eu comprei, tu compraste, ele comprou. Então eu tenho o sujeito oculto, elíptico, desinencial, implícito ou subentendido eu. Nessa primeira oração. Eu tenho o para eu estudar. Por quê? Esse eu é o sujeito da forma verbal estudar. Então o correto aí é para eu e não para mim. Preste atenção no exemplo que eu dei acima. Se você suprimir o para mim e fizer sentido, o uso correto é do para mim. Caso não faça sentido, é para eu. Eu posso dizer, comprei uma gramática estudar? Não faz sentido nenhum. Nem que eu tente colocar o estudar para frente. Estudar, comprei uma gramática? Não faz sentido algum. Então, nesse caso, o uso correto é de para eu. Segundo espaço, completado com para eu. No terceiro e último espaço, eu tenho aquela regra específica que eu já mencionei. Após preposições, as preposições puras, você emprega um pronome oblíquo tônico. Eu tenho, ele chegou até mim. Então, o uso correto aí é mim. Dito isso, e analisando os três espaços, chegamos ao gabarito. Gabarito, letra D.
Revisando os conceitos, na primeira construção eu tenho para mim, porque eu tenho sujeito oracional, eu tenho uma oração subordinada substantiva subjetiva e tenho o complemento nominal, que é o para mim, desse adjetivo complicado. No segundo espaço, eu completo com eu estudar, porque eu é um pronome pessoal do caso reto e está exercendo a função de sujeito dessa forma verbal estudar, lembrando aquele macete de você suprimir o para mim. Nesse caso você não consegue suprimir, então o uso correto é de para eu. E no terceiro e último caso, bem simples, após preposições você emprega um pronome oblíquo tônico. Gabarito então, letra D. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.